Olá, amigos. Olha, nós de volta aqui com o nosso Martins Andrade e você, com certeza. A gente tá voltando aí para conversar, bater um papinho sobre futebol cearense, sobretudo, né? E também contar aí com a sua presença valiosa. Depois você vai assistir o nosso vídeo, frequentar o nosso canal, vai assinar o nosso canal no YouTube, né? Martins Andrade e você. A mesma coisa que a gente tinha no tempo da rádio, né? Lá era o programa Martins Andrade e você. Aqui também a gente está nesse canal de Martins Andrade e você. E gostaríamos que você desse um like aí no nosso vídeo, né? No nosso canal, se inscrevesse também e compartilhe com seus amigos, diga que é ouvinte da gente, que foi ouvinte, que a gente está voltando aí para a gente começar a falar desse futebol cearense, dessa maravilha desse futebol cearense. A gente vai falar de Ceará, Fortaleza, Ferroviário, que são os nossos três grandes clubes, que estão aí disputando as três, aliás, são três fases do Campeonato Brasileiro. Fortaleza na Série A, Ceará na Série B e o Ferroviário na Série D de dado, né? O Ferroviário já esteve na Série C, mas aí no ano passado resolveu, não fez um bom campeonato e acabou retornando à Série D e agora está brigando, batalhando para tentar chegar à Série C novamente, né? Série C, está na D, quer subir para D, está liderando o grupo A2 da Série D e tem um compromisso no próximo domingo, não é? Vai enfrentar o 15 de novembro de Piracicaba. Lembra quando a gente começou a ouvir rádio, né? Eram os times lá de São Paulo e era muita ênfase para esse 15 de novembro de Piracicaba. Mas aí tá aí, na época era Santos, né? Santos passava por cima de todo mundo. E a gente torce Santos exatamente devido àquela época, né? Pelé, Coutinho, essas coisas todinhas. Mas o Ferroviário vai enfrentar o 15 de Piracicaba, do próximo sábado. E vamos ficar atentos, né? O Ferroviário está aí com 3 vitórias, né? Jogando fora também, está fazendo um bom trabalho. E a gente espera que essa turma que está aí fazendo o Ferroviário, sobretudo os atletas, o treinador, que é realmente quem faz a coisa, que eles possam manter essa atuação, esse nível de futebol que está apresentando, sempre focando em retornar à Série C do Campeonato Brasileiro, para que a torcida do Ferroviário possa ficar mais alegre, mais contente, porque eu me lembro que a torcida do Ferroviário já foi muito grande, lotava aquele PV, um Ceará e Ferroviário era um negócio sério. Ceará Ferroviário e Fortaleza era uma coisa séria. Mas aí, com o tempo, né, perdendo o título, essas coisas todas, a torcida vai diminuindo. E o Ferroviário precisa retornar a ser a terceira força e também, aqui e acolá, como sempre fazia, retornar à hegemonia do futebol cearense. É isso que a torcida espera, né? E a gente torce para que isso aconteça já nesse final de semana, mais uma vitória do Ferroviário, porque aí já avança mais um pouco nessa classificação para, no retorno, aí nessa fase de eliminação, ele está bem cotado, uma apresentação boa, com um time bem afinado, né? Com força coletiva. Eu sempre falo que no futebol, sobretudo o futebol brasileiro, ele precisa ter força coletiva. E a gente interpreta essa força coletiva com aquilo que o torcedor chama de entrosamento, né? Um time, quando tem força coletiva, são todos. Não é só um jogador que se destaca, são todos. Aí a gente diz que o time tem uma força coletiva, né? Mas e a gente espera que isso aconteça com o Ferroviário, sobretudo nesse final de semana, para que a sua torcida cada vez mais fique mais entusiasmada e possa frequentar mais vezes ao estádio, né? Então a gente espera que o Ferroviário possa fazer uma boa apresentação no próximo sábado frente ao 15 de novembro de Piracicaba, lá em São Paulo, né? E falamos também um pouco de Ceará, de Fortaleza. O Ceará vai enfrentar o Londrina. O Fortaleza uma partida aí pela Copa Sul-Americana contra o São Lourenço de Almagro.
eu posso dizer assim, o Ceará, falando primeiro do Ceará, depois eu encerro com Fortaleza, que é essa parte do futebol. O Ceará vem crescendo, o treinador com muito trabalho, né? Eu não digo dificuldade, com muito trabalho ele vem tentando fazer com que a equipe comece a render, e está conseguindo. Embora, né, quem vive o futebol de mais perto, embora se saiba que o Ceará ainda necessita de algumas peças ali, o pessoal que trabalha na criação, né? O Ceará não tem assim um jogador de criação, não precisa ser um Pelé, mas pelo menos um jogador mais astuto, que possa manobrar essa bola e fazer com que ela chegue na frente com mais frequência, para que os seus atacantes, os seus concluidores, né, os seus arrematadores possam finalizar. E também um pouquinho ali na frente de zaga, eu falei já e estou repetindo. Mas o técnico do Ceará está conseguindo fazer um trabalho de tal forma que ele vem conseguindo, com as peças que tem, fazer essa contenção ali de meio de campo, frente de zaga, e a bola chegar lá na frente, né, para que alguém possa complementar e trazer a vitória para essa tão famosa torcida do Ceará, grandiosa torcida do Ceará, que está na esperança de que o time reverta essa situação, né, está aí ainda batalhando para sair dessa zona perigosa, e vai enfrentar o Londrina, né? Vai ser lá, o jogo vai ser às 19 horas, e a gente espera que o técnico do Ceará possa conseguir uma maior força coletiva nesse time, porque quando você não tem um craque, aquele que se destaca, que conduz a equipe para as grandes vitórias, você tem que confiar na força coletiva da sua equipe. Então é isso que se espera, que a torcida do Ceará espera, e que o torcedor cearense também, aquele que não é fanático assim de estar criticando, é que se espera, né, que o Ceará possa ter uma boa apresentação, um crescimento coletivo, para que as vitórias possam surgir e também crescer, subir na tabela, sair dessa zona perigosa que ainda está por ali e subir na tabela, buscando essa tão sonhada classificação entre os 4, né, para voltar à Série A do futebol brasileiro. É uma jornada difícil, porque o Londrina está aí não tem técnico, quer dizer, tem um técnico, mas não é o titular, e quem está bancando era o auxiliar técnico do que foi demitido. Só que o cara vem ganhando, né? O cara ganhou fora, ganhou dentro de casa, e aí está sendo mantido. É um handicap muito, muito bom para eles e perigoso para o Ceará, porque nesse entusiasmo de técnico com jogadores, a coisa acaba funcionando, e a gente espera que o Ceará possa melhorar, crescer e trazer esses 3 pontos, né, dentro da malotinha, né, dentro da mala, subir na classificação, que é o que a torcida cearense, a torcida do Ceará espera nessa quarta-feira. E tem também o Fortaleza, que vai enfrentar o San Lorenzo de Almagro. Eu me lembro que quando a gente começava a ouvir rádio, né, essas informações do campeonato argentino, esse San Lorenzo de Almagro está aí há 6 partidas que não perde, está invicto. E o Fortaleza vem numa situação naquela de tá na ponta da escada, ou vamos dizer assim, tá no meio da escada de rendimento, né? Tem que subir, mas tem gente olhando para baixo nessa coisa do Fortaleza. E esse alguém que está olhando para baixo, eu digo que é o rendimento de alguns jogadores que nesse momento não estão bons no Fortaleza. E eu chamo a atenção de né, aqui querendo criticar, ser forte, fazer crítica violenta, mas tem um jogador no Fortaleza que não está rendendo bem. As 2 últimas partidas foi um verdadeiro fiasco, não é? E é um jogador, aliás, que eu sempre elogiei, eu sempre acho que naquelas condições, quando ele está bem, é um jogador que atrai muito a marcação do adversário, atrai muita gente e acaba favorecendo para que outros possam render. Eu falo do Romarinho. O Romarinho, nas 2 últimas partidas, ele foi o meia armador do time adversário. Era o homem que estava armando as jogadas, os contra-ataques do time adversário do Fortaleza. Triste
Eu nunca vi um jogador perdendo tanta bola com tanta facilidade, falta de domínio. Alguma coisa está acontecendo com o Romarinho no Fortaleza para que ele está apresentando esse tipo de futebol, que esteja apresentando esse tipo de futebol que a gente não está acostumado a ver. Apesar de ser banco no Fortaleza, o Romarinho é um jogador que quando entrava, quando era titular, ele fez muita coisa. Eu me lembro do jogo contra o Flamengo, né? O Flamengo e Fortaleza no campeonato do ano passado, foi do ano passado, o Fortaleza enfrentava o Flamengo e o Romarinho do lado esquerdo, trazendo 3 jogadores para marcação, facilitando muito o trabalho do Fortaleza. E aí, o que aconteceu? Tiraram o Romarinho, né? No intervalo, tiraram o Romarinho. O Flamengo, que tinha 3 jogadores marcando aquela velocidade e habilidade dele, liberou 2, ficou só um para marcar quem entrou no lugar do Romarinho. E o Flamengo cresceu, quase vence o jogo. Aliás, quase empata o jogo. O Fortaleza venceu de 2-1 aquele jogo, com o Romarinho fazendo um trabalho esplendoroso. Aí tiraram o Romarinho, me lembro, e o que aconteceu? O Flamengo estava com 3 jogadores ali em marcação para evitar a velocidade dele. E aconteceu que quando tiraram o Romarinho, o Flamengo liberou 2 jogadores, foi para frente todo mundo e ficou só um para marcar o jogador que entrou no lugar dele. E o Flamengo cresceu, quase empata aquele jogo. O outro jogo também que o Romarinho foi muito bem foi contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, Fortaleza fez 2-0, né? Me parece, fez 2-0. O Romarinho segurando 3 jogadores do Atlético Mineiro ali do lado esquerdo, e a bola vinha para ele, e ele fazia com muita habilidade, com muita velocidade. Eram 3 jogadores do Atlético Mineiro. Aí tiraram o Romarinho de novo. Aí o que aconteceu? O Atlético liberou 2 jogadores, foi para cima do Fortaleza, empatou e virou o jogo. Então o Romarinho fez partidas memoráveis pelo Fortaleza. Só que nas últimas que ele vem trazendo, que ele vem fazendo, a situação está complicada e eu acho que está acontecendo alguma coisa com o Romarinho. Um jogador que eu sempre elogiei, admiro, né, pela velocidade e habilidade. Ele é capaz de atrair a marcação de 2, 3 jogadores e de repente está nessa condição. E o Fortaleza precisa de um jogador ali daquele lado para tentar compensar essa força do São Lourenço de Almagro, que vem com muita força para cima do Fortaleza, né? Perdeu, a última partida que ele perdeu foi para o próprio Fortaleza. E aí, com 6 vitórias aí, ele deve estar já um time com força coletiva. Já os times argentinos já tem bastante força coletiva, a gente conhece, né? Porque são jogadores aguerridos. E aí, o São Lourenço com 6 vitórias, invicto a 6 partidas, deverá vir para cima do Fortaleza com muita força. E aí a gente chama atenção, sobretudo, daquele lado do Fortaleza. O Romarinho não está bem, quem deve entrar é o Moisés. O Moisés, quando está muito bem, também é um jogador que resolve, mas o Fortaleza precisa de mais garra, né? O Pochettino precisa melhorar um pouco o seu rendimento, ali, quando ele vem com essa bola na intermediária, precisa melhorar, entrar mais na grande área, né? Para poder aumentar o poderio do Fortaleza. E é isso aí, a gente vai falando por aqui. Hoje não tem um Fórum Futebol, mas eu vou falar de um assunto que mexeu com o mundo inteiro, né? Que é esse problema do racismo. O racismo é uma coisa séria. No Brasil, ele é descarado, né? Muita gente diz, não sou racista, mas é. Mas o racismo no Brasil. E no mundo, então, países de população branca, de pessoas aí europeus, né, essa coisa toda, aí o que é o racismo aumenta muito mais, né? Eu já passei por isso, né? Com essa minha corzinha aqui, eu já passei por racismo. Se lembram da Mesbla? A Mesbla, uma vez eu entrei na Mesbla por volta de 3 horas, eu ainda não era juvenil do Ferroviário, mas eu tinha uns colegas que jogavam, né, na época. Era o Zé do Mário, a gente ia sempre para lá, tomava uns refrigerantes de tarde, tinha outros jogadores também, e eu ia para lá. Uma vez eu cheguei mais cedo, né? Aí eu comecei a andar dentro da loja, e eu notei que tinha um cara me seguindo, para onde eu ia, ele ia atrás, de longe assim, né? Aí essa droga, negro entrando
Numa loja daquela tem que fazer qualquer coisa. Aí o cara, olha, eu cansei o cara, porque eu rodei essa loja quando eu descobri que ele estava atrás de mim, né? Mas infelizmente hoje nos estádios a coisa está muito complicada, né? Além do mais, além do próprio racismo que está na arquibancada, há o racismo institucional daquelas pessoas que controlam o futebol. Você vê a expulsão do jogador brasileiro, né? Foi porque ele reagiu a uma jogada que ele já tinha sofrido uma falta, né? O cara entrou aí para degolar o cara, mas ele reagiu e o VAR, racista também, apontou apenas a reação dele e não mostrou o lance original. E ele foi expulso. E aí trocou aquelas coisas e tal. Mas o mundo inteiro está aí já começando a verificar esse problema de racismo. O racismo é uma coisa séria, não é? Você quer ver um racismo? Eu gosto de falar isso aí. Você quer ver um ato de racismo que existe aqui no Brasil? É quando as feministas dizem que olhar para uma mulher não sei o que sexual, né? Aquele ataque sexual que se faz, sei lá. Mas tem uma coisa racista no Brasil, que é quando um negro olha para uma mulher. Se ele olhar para uma mulher, está sofrendo um ataque, né? Um assédio sexual. E a mulher faz qualquer coisa. Se for um louro, passa. Mas se for um negro, aí a coisa vira racismo, né? Ela vai logo arranjando uma coisa, descompondo aquela coisa todinha. Isso também é racismo. Porque é o seguinte, eu me lembro quando eu estava paquerando, que eu olhava para a mulher, que ela não gostava do meu olhar, ela dava uma rapsaca. Hoje não, ela chama a polícia. Ora, mas rapaz, é racismo, certo? O olhar de um homem para uma mulher, quando ela não gosta dele, que reage, que chama a polícia, é racismo. Porque se outro olhar e ela gostar, ela não diz nada. Então é racismo, né? O racismo está em todo canto. Onde você está? Como é que eu vou saber? Não tem telefone para você ligar para cá, né? Mas tem aí o like no YouTube, você dá um likezinho, né? Faz a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube. A gente vai reproduzir esse vídeo também no Instagram, no Facebook, para que você possa nos acompanhar. E compartilhe, rapaz, me ajude, né? Para a gente estar voltando aqui aos poucos. Tem dia que eu gravo, tem dia que eu não gravo. Mas quando eu gravar, você me ajude. E aí, compartilhe com seus amigos, para acompanhar o nosso Martins Andrade e você. Com certeza, a gente volta a qualquer momento, falando de futebol cearense, e também, né, o nosso Fora Futebol. Eu gosto sempre de recordar, o Fora Futebol era um assunto que eu tinha quando eu trabalhava em rádio, né? Eu estou há 5 anos afastado de rádio. Já me convidaram, mas infelizmente falta tempo, essas coisas todas. Mas o Fora Futebol é assim. Eu tinha um programa de 2 horas, tanto na Rádio Verdes Mares como em outras emissoras que eu trabalhei, eram 2 horas, final de jornada. Final da jornada, então a gente encerrava aquela coisa todinha. Era 2 horas falando de futebol. Então o que é que eu fiz? Comecei a falar um assunto diferente. Comecei a conversar um assunto diferente. Em determinada rádio, eu não dizia que era um Fora Futebol, porque já tinha gente comentando lá, né? Tinha um comentarista político que não admitia que alguém comentasse politicamente, que falasse de economia. Aí eu não podia falar, eu não dizia que era um Fora Futebol, mas eu ia falando, né? Aí quando eu passei a apresentar o programa no meu programa, aí foi que eu nominei a sequência de Fora Futebol. Então, Fora Futebol, na sequência, é um assunto que a gente fala de futebol e no final você fala sobre outro assunto que não tenha nada a ver com futebol. Então é o Fora Futebol. E pegou, não é? Pegou e a gente vai, aqui e acolá, vai falando sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre o Fora Futebol, mas nas próximas apresentações a gente pode voltar a tocar num assunto do Fora Futebol. Onde você está? Como é que eu vou saber? Você dá um like aí no nosso canal, se inscreve e vem para cá nos acompanhar, compartilhando também com seus amigos, tá certo? Um abração para vocês, a gente se vê a qualquer momento.